E aí pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre Daikon. Quem assistiu o vídeo da semana passada, viu aí que eu expliquei exatamente do que é o Pax, que está aparecendo aqui ó, no card para vocês. E neste vídeo eu vou te explicar o que é o Daikon, quais são as suas características e também a sua principal diferença quando comparado com o Pax. Mas calma, antes de começarmos o vídeo, você já sabe. Já deixa o like aqui no vídeo e se você é novo no canal e tá chegando agora, seja bem-vindo, já se inscreve e ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo. E claro, ficar por dentro de todo o conteúdo que aqui é postado. Lembrando também, pessoal, de nos seguir nas redes sociais, tanto no @radiologando, como também no @gosvilprof, onde lá no Instagram você pode aí acompanhar as lives, participar dos stories, interagir com a gente e radiologar de pertinho conosco. Bom, sem mais delongas, vamos para o vídeo? E aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já ouviu falar no Daikon, ou do inglês Digital Imaging in Communication on Medicine, ou in Medicine, que, traduzindo para o português, é o Sistema de Comunicação de Imagens na Medicina? Pois bem, o Daikon, por sua vez, também é um sistema aí muito importante em relação à radiologia digital, que, por sua vez, também está atrelado, também está ali interligado em relação ao Pax. Entretanto, o Daikon, por sua vez, é um conjunto de normas que, por sua vez, visa garantir o compartilhamento de forma segura das imagens médicas em relação ali ao seu armazenamento. Ou seja, ele permite toda essa comunicação, toda essa transição de dados totalmente de forma segura. E o mais importante, claro, uma das principais vantagens de qualquer ponto geográfico. Afinal de contas, o Daikon, como um sistema de distribuição aí, ele permite com que as imagens médicas elas possam ser distribuídas para qualquer lugar do mundo, desde que lá tem aí o receptor que suporte esse formato, que é o Daikon. E imagina o quanto isso é vantajoso, principalmente nos dias atuais, principalmente aí com relação a essa questão aí do distanciamento, enfim. Essa questão aí em relação ao Daikon também está atrelado à telemedicina. Afinal de contas, é possível você, no caso o médico, conseguir avaliar um paciente mesmo estando a milhares de quilômetros distante. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos dizer que nas comunidades ribeirinhas ali do Amazonas, por exemplo, onde aquela população ali local ela tem dificuldade de se deslocar de uma região para outra para poder realizar exame. E daí, o governo, a prefeitura, o estado, de certa forma em geral, desloca um aparelho itinerário, ou seja, um aparelho móvel até aquela região para poder realizar vários exames, como a mamografia, por exemplo. E o médico não necessariamente precisa ir também ali junto para poder avaliar aquela radiografia. Não. Dali mesmo, onde o exame é realizado, esse exame ele é enviado pelo sistema Pax e, por sua vez, acessado em relação ao Daikon de qualquer outra região do Brasil. Seja um médico estando em São Paulo, Rio de Janeiro, em Recife, no Acre, enfim, ele consegue ter o acesso total em relação àquelas imagens, dar o laudo e voltar com todas as informações necessárias para aquele paciente. Então o Daikon, assim como o Pax, ele também tem aí a sua função, que é muito importante, principalmente na agilidade em relação ao diagnóstico, que hoje em dia é o mais importante. Então o Daikon, que foi implementado ali por volta da década de 1980, basicamente permite aí com que esse compartilhamento ele seja totalmente de forma segura e, o mais importante, eficiente. E aquela comunicação também entre os médicos, principalmente com relação às imagens radiológicas produzidas. E mais uma vez, aqui nós não temos aí uma restrição com relação ao tipo de imagem. Imagens de raio-x, tomografia, ressonância, ultrassom, qualquer imagem que por sua vez comporte aí o sistema Daikon, tá certo? Pode ser aberta aí nesse sistema sem problema nenhum. Sem contar também que essa acessibilidade, hoje em dia, é melhor ainda e muito mais fácil. Afinal de contas, não é necessário, obrigatoriamente, termos ali um computador ou até mesmo um notebook. Sistemas aí como o tablet permite, todo esse acesso a essa informação também com relação às imagens produzidas. E aí, o que você achou deste vídeo? Você gostou? Bom, eu espero que sim. Se você não assistiu o vídeo sobre Pax, dê uma assistida que eu tenho certeza que você vai gostar. Lembrando, pessoal, que caso vocês tenham aí alguma dúvida, alguma curiosidade,
Deixa aqui nos comentários que eu ou a equipe do Radiologando vai te responder, tá bom? Então eu encontro com vocês no próximo vídeo. Lembrando que tem vídeo novo aqui no canal, toda terça e toda quinta, às 7 horas da noite, tá bom? Então, ó, já ativa as notificações para não perder. E lembre-se também de me seguir nas redes sociais, tanto no @radiologando, como também no @gostilprof, pois lá no Instagram você pode ainda radiologar de pertinho conosco e tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. E eu encontro com vocês no próximo vídeo, na próxima live, ou quem sabe aí nos próximos stories, tá? Então eu vou ficando por aqui e até mais. Valeu!